Todas as semanas, se você traz a sua Bíblia, ao chegar na igreja nós temos um painel. Lá naquele painel estão as leituras que nós estaremos usando em cada missa. Queridos irmãos e irmãs, já estamos na terceira semana e eu tenho uma pergunta a fazer. Tem sido bom para vocês fazer essa jornada de oração até aqui? Sim. Por que tem sido bom? Porque temos muitos problemas? Não? Agradecimentos também? Nós vamos à igreja não só para resolver problemas, também, não só. Nós vamos à igreja para glorificar a Deus. E nesse glorificar a Deus, Ele se encarrega de consertar alguns estragos da nossa vida, ou até mesmo nos ajudar a sair de certas situações difíceis que todos nós experimentamos no dia a dia. Não fiquem vocês pensando que quem está à frente não passa pelas mesmas dificuldades. A caminhada é difícil para todos nós, para mim, para vocês, para os que estão lá na casa de vocês, pelos quais vocês estão rezando hoje. É um grande desafio viver a fé. Viver a fé de qualquer jeito é mais fácil. Viver a fé num comprometimento cada vez maior com a igreja, o reino e todo o projeto de Deus é sempre um pouco mais desafiador. O tema de hoje nos coloca diante da necessidade de confiar. O salmo que rezamos disse: feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Feliz quem se apoia em Deus e não em outra coisa. Poderíamos, de repente, no momento da dificuldade, queremos nos apoiar em pessoas. O que poderia acontecer se a nossa segurança estivesse somente nas pessoas? Num determinado momento nós teríamos uma grande decepção, porque não existe ser humano perfeito. Eu erro, vocês erram, nós erramos. Então, quando a nossa confiança está só nas pessoas, fatalmente nós, num determinado momento, caímos. Podemos nos decepcionar uns com os outros. Eu já decepcionei muita gente já me decepcionou. E a gente sabe disso, mas a gente não quer acreditar que isso acontece. E acontece, todo dia, toda hora, em todos os lugares, em todos os grupos humanos. Onde existe gente, existe essa tentação. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. O refrão do Salmo responsorial já está nos desafiando a entrar no tema de hoje. Da mesma forma que semana passada não foi combinado coincidir o tema com a liturgia da igreja, hoje também não foi combinado, mas a igreja nos colocou diante do tema que estamos celebrando. Por isso é sempre importante seguir a voz da igreja. Por isso é sempre importante deixar a igreja falar, ao invés de queremos fazer do nosso jeito. A primeira leitura do profeta Jeremias. Vocês já ouviram esse texto alguma vez na vida? Não? Tem até uma música que diz: eu quero ser Jesus amado como um barro nas mãos do olheiro. É isso? Vocês já viram um oleiro trabalhar ou não? Muita gente não viu. Muitos dos produtos que nós consumimos e usamos, nós não fazemos nem ideia de como eles são feitos. A gente vai lá na loja, compra e usa, mas não sabe qual foi a trajetória até chegar na loja. O que aconteceu desde a matéria-prima até o acabamento final. Seria bom, e esse é um comentário que está neste livro feito por um teólogo, seria bom que nós pudéssemos observar um oleiro trabalhando para podermos ter uma ideia do alcance dessa primeira leitura. Um Deus que nos pega para moldar.
Fui à casa do oleiro e eis que ele estava trabalhando ao torno. Quando o vaso que moldava com barro se avariava em suas mãos, ei-lo de novo a fazer com esse material um outro vaso. Até chegar no vaso final, existe um processo. E aí vem o talento do oleiro. Porque o desejo dele é fazer um vaso o mais perfeito possível. Não um vaso qualquer, com trincas, torto, com imperfeições. Conforme melhor lhe parecesse aos olhos. Fez-se em mim a palavra do Senhor. Acaso eu não posso fazer convosco como esse oleiro, casa de Israel? Como é o barro na mão do oleiro, assim sois vós em minha mão, casa de Israel. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo que eu e vocês precisamos estar nas mãos de quem? De Deus, como barro, para que Ele dê o tom, para que Ele dê o formato, para que Ele faça do jeito que Ele quiser, para que Ele faça conforme melhor lhe parece aos seus olhos. Ou seja, Ele sabe o que é melhor. Nós, por mais bem intencionado que sejamos, se quisermos caminhar sem o nosso Deus, corremos o risco de fracassar. Porque os nossos sonhos e os nossos projetos, por mais brilhantes que eles sejam, por mais coerentes que eles sejam, sem o toque de Deus, corre o risco de ser só uma inspiração muito boa. Agora, Deus sabe onde nos conduzir e para onde nos conduzir. Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Por isso, providência significa deixar Deus cuidar. Mas esse deixar Deus cuidar quer dizer, não preciso me preocupar, não vou fazer a minha parte. Não, eu vou fazendo a minha parte. Deus não me decepcionará, porque Ele fará, e fará de modo bem feito, a parte dele. Eis o grande desafio. Falar de providência é mexer num aspecto muito particular de nossas vidas, que se chama a zona de conforto. Todos nós temos uma zona de conforto, que são as nossas seguranças. Seguranças humanas. Tirou o tapete, ficamos sem chão para pisar. Aí bate a insegurança. E com a insegurança a incerteza. Com a incerteza o desespero. Com o desespero a ruína, a queda, a decepção, a tragédia. E todas aquelas coisas que ninguém quer experimentar, mas num determinado momento acaba experimentando. O que é a providência? É esperar o dia de amanhã com suas preocupações. Viver o momento presente, lançar-se aos cuidados de Deus, para que Ele garanta o necessário para vivermos com dignidade. Isso é profundamente desafiador. Isso quebra qualquer previsão da nossa caminhada. Muitas vezes a caminhada do cristão é previsível, não é isso? Vou à missa, pago o dízimo, recebi os sacramentos, faço as minhas orações diárias, amo Nossa Senhora, estou muito bem, minha consciência não me acusa de nada. Isso é um estilo de vida previsível, muito bom, por sinal. São bons hábitos. Mas esperar em Deus e fazer a experiência da providência é o algo mais. É um deixar-se conduzir. É um sair do lugar que limita a nossa visão, permitindo que Deus seja o provedor.
permitindo que Deus garanta o necessário e o algo mais que está prometido na Sagrada Escritura. Optando por Ele em primeiro lugar, tudo mais nos será dado por acréscimo. Isso se chama providência. E a providência se manifesta na mesa e na vida. Na mesa, garantindo o alimento, garantindo todas as necessidades materiais que são necessárias para a nossa sobrevivência. E providência é a garantia de que Deus não deixará faltar nada na nossa vida espiritual, nos fazendo pessoas cheias de fé, cheias de esperança, cheias de caridade. Mas eu preciso estar nas mãos dele. Eu preciso estar sendo modelado todos os dias por Ele. Eu preciso travar uma luta comigo mesmo para permitir que Ele trabalhe em minha vida. Não é fácil fazer essa transição do que eu acho melhor para mim em relação àquilo que Deus tem para mim. O sonho de Deus é sempre maior do que as nossas expectativas e os nossos anseios. Já o Evangelho de hoje nos posiciona diante do reino de Deus, é a continuação daquilo que nós ouvimos ontem. É como uma rede lançada ao mar que apanha peixes de todo tipo. O que é o reino? É uma rede. E essa rede é lançada nas águas. E quando ela vem à beira da praia, do rio, ela traz todo tipo de situações, todos os tipos de pessoas, peixes bons, peixes ruins. E aí começa a separação, uma separação que é feita pelo próprio Deus. Não que Ele seja o responsável de elencar quem merece, separando daqueles que não merecem. Não é isso. Mas o reino de Deus é um convite lançado para todos, onde a resposta vai depender da largueza de coração de cada um. Se você for generoso, se a sua resposta for uma resposta generosa, Deus fará muita coisa a seu favor, através de você também. E termina o texto dizendo: compreendestes tudo isso? Eles responderam. Eles quem? Os discípulos, os ouvintes. Isso é uma parábola, isso é uma história. Jesus estava querendo convencer aquele povo que estava naquele momento escutando a sua pregação, de que eles faziam parte de um projeto maior. E um projeto que precisava ser desenvolvido e conduzido não por eles, pelo próprio Deus que chama. Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo, ou seja, que sai de uma condição para outra, que se deixa tocar pelo amor de Deus, que faz a experiência do Cristo, que vende tudo e escolhe a melhor parte. Então, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino é como um pai de família que vai tirar do seu tesouro coisas novas e velhas. Não vai deletar a sua experiência de vida, mas a partir da sua experiência de vida, com o algo novo que o Cristo deu, esse mestre da lei que passou por uma mudança de vida, essa nova criatura vai poder dar um testemunho de que Deus provê e proverá, porque a sua infinita misericórdia jamais faltou, jamais faltará. Nessa migração de um estado de vida para o outro, nós chamamos, ou nós consideramos que Deus é o grande responsável que providencia tal transição. Então toda pessoa que nasceu de novo traz a experiência da vida, as coisas maravilhosas, também as dificuldades da história, e na transição tira do seu tesouro, tira da sua história, tira do seu coração coisas bonitas e feias, coisas novas e velhas. Tira de dentro do coração a experiência feita
junto de Deus. O que é a providência? É uma experiência. É uma palavra bonita e cheia do vocabulário teológico. Bonita porque nos faz lembrar que alguém cuida de nós. E cheia de significado porque é verdadeiramente o amparo de Deus para quem precisa de amparo. É a garantia de que você, por ser filho de Deus, não viverá à míngua, não será abandonado jamais, não será ridicularizado e humilhado perante os outros, porque o teu Deus tudo pode, para Deus tudo é possível. A experiência da providência é algo que pode revolucionar a vida da igreja, a vida dos cristãos. Eu fiz parte por 9 anos de um instituto fundamentado em cima da providência santíssima. Eu vi coisas inexplicáveis na vida das pessoas. Pessoas movidas pela fé que experimentaram o milagre de Deus todos os dias. De não ter dinheiro para pagar a conta e o dinheiro chegar. De não ter comida para o dia seguinte e a comida chegar. De não ter uma porta de emprego aberta e a porta se abrir. Porque confiaram e esperaram. A oração que nós vamos rezar hoje nasceu entre as franciscanas do Egito. A oração da providência é só uma parte dela. Existe a outra parte. Até o final do nosso servo a gente pode até resgatar, que é uma oração belíssima. E a oração está toda ela no superlativo para mostrar que Deus pode tudo. Providentíssimo Deus é o nosso Deus. Ele não providencia coisas pequenas. De Deus só pode vir fartura, abundância. De Deus você pode esperar o melhor. Ele não é igual a gente que calcula, que regula. O nosso Deus, quando abençoa, abençoa totalmente. Nosso Deus, quando perdoa, perdoa por completo, sem levar em conta o que aconteceu, considerando nada aquilo que para nós é um absurdo ou uma coisa terrível. A providência se manifesta em todas essas dimensões, na hora do perdão, na hora em que a oração é atendida, na hora que uma graça é alcançada, quando você vê alguém saindo da escuridão e vindo para a luz. A providência de Deus é algo que tem que estar presente em nossas vidas, porque é o grande desafio imposto, proposto pela oração. Se você se propõe a orar de verdade, você entra no dever de experimentar a providência e esperar em Deus, antes de querer abandonar o barco, antes de querer deixá-lo para trás. E ao mesmo tempo é uma proposta, porque tem que orar. Todo aquele que ora em Deus já alcançou a vitória. Então é uma proposta, é um desafio. Comece a orar, comece a exercitar, comece a sair da sua zona de conforto e abandonar-se. Porque eu não salvo, nenhum de nós pode salvar. Nós podemos ser usados como instrumentos de salvação. Quem salva é Deus, quem providencia é Deus. E providencia através de instrumentos. Então, quando alguém é usado para ser um canal da providência na nossa vida, é o Deus providente que está agindo através daquela humilde pessoa, através daquele ser humano igual a mim, que foi escolhido para ser a providência de Deus na minha vida. Então, todos nós que aqui estamos, precisamos descobrir a riqueza dessa grande experiência. Todos nós fomos alcançados pela rede. Deus lançou a rede sobre a nossa história há muito tempo atrás. Essa rede já foi puxada para fora. Nós estamos aqui para fazermos uma escolha, optarmos pelo Deus providente ou continuarmos no nosso cristianismo